Crescimento espiritual. Ó Altíssimo, conforme ordenastes, em ti espero. Meu desejo é pelo teu nome. Minha mente te rememora. Sou um pecador, mas não insensível ao meu estado. Minhas iniquidades são grandes e numerosas, mas tu és aquele capaz de me dar alívio, pois és rico em misericórdia. O sangue do teu Filho pode limpar de todo o pecado. A ação do teu Espírito pode subjugar minhas mais fortes concupiscências. Dá-me uma consciência sensível e desperta, que possa me castigar e atormentar quando eu peque. Que eu seja consistente no falar e no agir. O mesmo sozinho que em companhia, na prosperidade e na adversidade, aceitando todos os teus mandamentos como justos e odiando todo o falso caminho. Que eu nunca esteja satisfeito com o meu presente progresso espiritual, mas que a fé seja somente virtude, conhecimento, temperança, piedade, bondade fraterna, caridade. Que eu jamais venha a negligenciar aquilo que é necessário para a formação do caráter cristão e essencial para aperfeiçoá-lo. Que eu possa cultivar a diligência, desenvolver a amabilidade, adornar o Evangelho, ilustrar a religião de Jesus, conformar-me à tua providência. No dia mau, que eu possa resistir ao pecado e não naufragar. Ajuda-me a levar a vida comum porções de verdadeira divindade e usá-las na ocasião adequada, a fim de que suas doutrinas me instruam, seus alertas me refreiem, suas regras me guiem e suas promessas me confortem. Essa foi mais uma oração. Observe como essas orações, sendo utilizadas como um esquadro para delimitar as nossas orações, nós poderemos notar claramente que nossas orações são bem abaixo, completamente distintas do que esses homens de Deus viveram. Nossas orações estão preocupadas com questões materiais, com questões temporais. Nossos olhos estão firmados naquilo que a terra pode nos oferecer e não naquilo que nos foi dado dos céus. Essas orações que estão aqui escritas deveriam estar dentro das nossas memórias e dos nossos corações, para que possamos orar, para que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus, que Ele possa nos santificar, que Ele possa nos direcionar, que em meio a tantas seduções Ele nos sustente para que nós não nos percamos em meio ao caminho. Que Deus te sustente, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que você tenha a convicção de que assim Ele faz com todos aqueles que foram chamados desde antes da fundação do mundo. Vamos hoje para a meditação em mais um livro das Sagradas Escrituras. Este livro, do qual é um grande marco, tá? Um grande marco porque ele causa milhares de coisas dentro de nós, milhares de pensamentos, milhares de ilustrações que nós podemos olhar através das Sagradas Escrituras e enxergarmos. Que você possa ter clareza cada vez mais acerca do que as Sagradas Escrituras mencionam e como isso reflete na sua vida. Você olha para as Sagradas Escrituras e você vê apenas como um livro místico ou você vê um livro prático? Se você olhar apenas como um livro místico, você deveria rever a maneira como você tem enxergado as Sagradas Escrituras, mesmo porque ela retrata uma vida prática, uma vida que é guiada pelo Espírito. O mesmo Espírito que sustentou essa palavra é o que sustenta a sua vida. Ainda que muitos olhem de maneira completamente divergente do que nós estamos falando, nós cremos que é isso que as Sagradas Escrituras retratam e nos direcionam a viver aquilo que nós jamais conseguiríamos viver sozinhos. Que o Espírito Santo de Deus nos auxilie nessa jornada. Nós vamos retratar hoje mais uma epístola paulina, agora 1 Coríntios. 1 Coríntios, que foi escrita antes de Romanos. É muito interessante isso, né? Porque as datas das redações são divergentes
dessa ordem que está aqui. Ela não está numa ordem cronológica como eu abordei ontem. Está numa ordem meramente de tamanho. Essa foi a forma como foi organizada as Sagradas Escrituras. Então, a carta aos Romanos, ela tinha sido escrita posterior à carta escrita em Corinto. Essa carta que é destinada, ela foi escrita na cidade de Éfeso no ano 56 depois de Cristo, na terceira viagem missionária de Paulo. Lembre-se, eu falei ontem acerca dessa cronologia de tempo. Cronologia é lógico também de tempo, né? Mas essa questão cronológica é importante para que você consiga se situar e ver eventuais divergências que talvez ainda hoje surjam, mas é mais por conta do desconhecimento que essas coisas acontecem. Então nós vamos ter a clareza que na primeira viagem missionária de Paulo, ele escreveu a carta aos Gálatas. Na segunda viagem missionária, ali no começo dos anos 50, você já vai enxergar a realidade onde ele escreve as duas cartas a Tessalonicenses, depois 1ª e 2ª Coríntios, e a terceira carta dessa terceira viagem, a de Romanos. Hoje nós abordaremos essa primeira carta e ao longo do tempo eu vou relembrando para vocês essas questões para que isso fique cada vez mais sedimentado. Essas cartas que foram escritas com propósitos, tá? Imagine que ele tinha implantado já uma igreja, já estava estabelecida a igreja ali em Corinto, e ele estava organizando essa igreja. É como se de longe ele soubesse e tivesse ou houvessem comunicado a ele o que estava acontecendo, e ele ali estava direcionando como eles deveriam fazer. Imagine que hoje essa correção é instantânea, né? É instantânea. Lembre-se que as cartas ainda não estavam formadas, era um processo natural, embora a igreja seja algo sobrenatural, ela sempre foi regida por vozes humanas capacitadas por Deus. Ali aqueles homens possuíam autoridade divina de proclamar essas palavras a ponto dessas palavras ficarem eternizadas e servirem como alicerce para toda uma comunidade cristã. Então, esses homens que estavam ali autorizados ao cuidado daquelas pessoas, eles visavam a edificação do corpo. Qual é o corpo? O corpo de Cristo é a sua igreja. Essa igreja que é perfeita. A igreja é perfeita por quê? Porque é a igreja de Deus. Galego, mas a igreja não é perfeita. A igreja visível não é, mas a invisível é completamente perfeita, porque se trata daquilo que Deus estabeleceu e Deus tem feito. A igreja imperfeita é essa igreja visível, onde está misturado pessoas que creem, pessoas que não creem, pessoas que professam uma fé verdadeira, pessoas que professam uma fé falsa, pessoas que são devotas, pessoas que são completamente displicentes. Nossos olhos não conseguem enxergar e discernir quem é que está adorando a Deus verdadeiramente. Pense que dentro de uma igreja existem cristãos verdadeiros e falsos. Essa é a igreja visível, essa igreja que é falha, que por intermédio dessa palavra visa restaurar aqueles que estão vivendo de maneira equivocada para que sejam conduzidos por intermédio do Espírito Santo a uma verdadeira conversão. Essa igreja retrata uma realidade muito semelhante à nossa. Muito semelhante à nossa. Lembre-se que Corinto era uma das grandes províncias romana, tá? Você vai ver que tinha uma grande população, ela estava ali localizado em um lugar do qual existia muito trânsito de pessoas por conta da capacidade de navegação e também as rotas físicas. Então misturavam pessoas ali de todas de muitas etnias, não de todas, porque todas a gente pode levar a uma totalidade de etnias, mas existiam pessoas ali das mais variadas regiões, do quais existia uma série de peculiaridades. Se reúnem pessoas de várias tribos, várias raças, eles naturalmente vão falar na sua língua nativa. Da mesma forma que você ir lá no Brasil, você vai ver chileno, boliviano, peruano, chinês, árabe, você vai em cada uma das lojinhas, você vai ver cada um falando a sua língua.
Tanto que você vai ver com o chinês ali, você pergunta um preço e ele fala com a mulher que sempre tá a família, daí na hora que você vai ver, você fala assim, meu, mas será que ele tá falando isso? Ele tá olhando pra minha cara para ver o preço. Então é muito interessante como essas coisas aconteciam no ano passado. É muito interessante você parar e pensar sobre esse aspecto. Lembre-se que essa é uma das primeiras cartas a serem escritas nesse sentido e tratando algumas questões bem pontuais. Uma carta exortativa onde visava corrigir erros que estavam ali de maneira completamente latente. Aqui nós vamos ver essa antecedência a Atos dos Apóstolos, tá? A carta de Atos dos Apóstolos foi escrita somente ali cerca de 13 anos, mais ou menos, não é nem 13 anos, vai dar uns 10 anos depois, tá? É tudo meros fatos históricos que essas datas não são perfeitas. Não são perfeitas. Não sei se vocês sabem, mas até a questão da data de nascimento de Cristo, alguns supõem que tenham sido cerca de 3, 4 anos anterior ao marco zero. Então, nós usamos apenas isso como referência para sabermos essas diferenças. Então, dito que do que se trata mais ou menos essa região, e vocês conseguem entender, essa região que tinha aproximadamente 500 mil de habitantes, muitas pessoas, essas questões influenciavam, impactavam na realidade espiritual. Por que a realidade espiritual? Lembre-se que o homem é um ser religioso. O homem, qualquer lugar que você for, você vai ver ele praticando atos litúrgicos, atos de culto. Eles adoram de determinada forma. A liturgia está uma ordem de adoração e todo homem cria isso. Todo ser humano cria uma liturgia de adoração, seja o que for, mas ele sempre vai adorar alguma coisa. Eu observo muito futebol, não observo inconstância, mas eu observo como todo esse fenômeno reflete em outras vidas. Observe que você vê homens ali que são completamente tímidos, quando estão no meio de uma torcida eles se tornam completamente valentes, eles cantam ao todo o ar dos seus pulmões, eles encaram outro grupo com pedras e paus, colocando a sua própria vida em risco, a vida da sua família. Ele não mede esforço para isso. Então, essa questão de viver em comunidade é algo que está em todos os setores da vida. Você vai ver que o homem foi feito um ser para viver em sociedade. Você dificilmente vai ver seres que são completamente isolados. Você vai ver que não existem. Embora eles possam se isolar por alguma questão psicológica, alguma questão emocional, mas ele não foi feito dessa forma. Então, quando o homem se reúne, naturalmente vai criar milhares de vertentes de pensamento, e não seria diferente dentro dessa cidade de Corinto, pessoas de cada uma de uma crença se reunindo ali, uma série de deuses pagãos estavam ali presentes, eles eram bem marcantes mesmo, porque cada um com a sua forma de adorar estava ali. Hoje nós podemos ver isso muito claro no nosso país. Hoje, com a liberdade que nós temos, graças a Deus, nós podemos ver todas as mais variadas crenças. Você hoje vê, se abrir um pouquinho o celular ali, é claro que o algoritmo te direciona aquilo que você mais crê, mas você vai ver pessoas adorando imagens, pessoas adorando outras crenças. Você vai ver hinduísta, budista, judeu, testemunha de Jeová. Você vai ver todas as crenças possíveis, das crenças afro. Hoje você vê rituais afros sendo publicados dentro do Instagram de maneira completamente natural, eles adorando os deuses do quais eles julgam conveniente. Aqui, como partimos de um pressuposto cristão, nós cremos que esses deuses são falsos, da mesma forma que daquela questão ali em Corinto existia a emanação deste Deus verdadeiro, e eles olhavam apenas para aquela realidade, para essa realidade, a ponto de
guardar aqueles que criam no Deus verdadeiro. E como eles guardavam? Eles os guardavam por intermédio de uma palavra, de um direcionamento. Olha, a maneira como foi estabelecida é dessa forma. Tanto que essas divisões de capítulos você vai ver que são feitas muitas vezes nesse sentido, colocando etapa por etapa do que estava acontecendo e retratando esse cenário de Corinto. Essa igreja que foi fundada pelo próprio Paulo, tá? Na sua segunda viagem missionária, aproximadamente ali em 52, ou seja, alguns anos depois já demonstrava todas as suas mazelas, e é natural, a igreja precisa sempre corrigir. A natureza humana sempre vai ser falha, e a natureza divina é sempre de guiar o caminho. Lembre-se que o homem não consegue fazer nada sozinho, ele é dependente deste espírito, não há bem que emana de nós, não há nada que possamos fazer do qual seja completamente livre das nossas emoções, dos nossos sentimentos. As nossas emoções e sentimentos são completamente pecadores. Então, as coisas que acontecem de boa, sendo boas de verdade, apenas emanam de Deus, nosso Criador, e não de nós. Por isso que nós não devemos ficar nos vangloriando quando olhamos e vemos atitudes que aparentemente destoam dessa sociedade, porque nós podemos olhar e ver que Deus tem operado em nosso coração e rendermos glórias a Ele, sabendo que nós, em nossa liberdade, nós caminharíamos para as trevas, porque é assim que nós vivemos essa liberdade, a liberdade de viver atraído por aquilo que nos domina, que é o pecado, a nossa natureza humana completamente caída e perversa, somente Deus operando em nós para nos direcionar. Então, essa igreja manifestando essa imperfeição necessitava dessa palavra que direciona a perfeição e a santidade. Essa santidade que emanava dessas exortações deste apóstolo fora de tempo e daqueles homens que estavam ali, Priscila e Áquila. Eles estavam ali, de certa forma, com cuidado daquela igreja. As igrejas começaram a se reunir em pequenos lugares, em casas, em pequenos espaços, por conta de toda a perseguição. Lembre-se que 70 ali depois de Cristo, alguns anos antes ainda, ele já sofreu essa perseguição, culminando em 70 com a destruição do templo, com todas essas questões que se tornaram fatos históricos. Você vai ter muita certeza quando você ler essa carta, você vai ver que existiu outra carta. Então, na verdade, essa carta de 1 Coríntios é a carta de 2 Coríntios. É a segunda carta aos Coríntios. De maneira que essa primeira se perde e nós temos apenas essa segunda resposta, onde daí nós não extraímos aquilo que não está escrito, mas nós dependemos daquilo que está escrito. Nós não ficamos olhando, imaginando o que poderia estar escrito nessa primeira carta. Mas uma série de perguntas já eram feitas. Você vai ver que essa segunda carta, então, que agora é a 1 Coríntios, ela retrata essa realidade de conduta cristã. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali, elas viviam de maneira completamente presas àquilo que eles viveram a vida inteira. Pense que as pessoas que estavam ali, que foram convertidas, impactadas, elas vinham com todos os seus trejeitos, imaginando que daquela forma era a forma correta. É natural. As pessoas viviam em outro ambiente, e quando elas são inseridas dentro do corpo de Cristo, naturalmente elas imaginam que o seu jeito ainda é o certo. Imagine que nós não somos chamados a vivermos conforme nós imaginamos ser correto, mas conforme a palavra diz ser correto. Galego, mas eu vivi minha vida inteira assim. Não interessa. Você não foi chamado para viver conforme você viveu a sua vida inteira, e sim viver conforme a eternidade nos orienta. E a eternidade nos orienta por intermédio de uma palavra, e nós temos essa palavra. Essa palavra que foi constituída por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, servindo de edificação para aquele povo que estava ali. Aquele povo que estava vivendo ali uma série de mazelas. Você vai ver uma série de problemas, divisões, você vai ver questão de moralidade sexual, injustiça,
bebedices, glutonaria. Observe que é tudo isso que nós vivemos. Outras pessoas fazendo um sincretismo religioso, adorando conforme eles aprenderam a adorar outros deuses, imaginando que Deus também aceitaria ser adorado conforme os outros deuses, estabelecendo, erigindo imagens. Dessa forma ainda ocorre hoje. As pessoas ainda imaginam, mesmo tendo ordens expressas de assim não fazer, o homem continua fazendo da mesma forma. Isso é muito nítido. Por quê? Porque o homem não está sujeito a uma palavra. O homem simplesmente quer fazer conforme os desejos do seu coração. E aqui os homens estavam vendo dessa forma, mas eles foram corrigidos por Deus e direcionados a adorar Deus conforme estabelecido. Você vai ver por intermédio dessa carta todas essas questões serem tratadas e direcionadas. A sabedoria de Deus é maravilhosa que emana dessas questões. Leia com bastante atenção. Espero que vocês tenham lido ontem algumas coisas de Romanos. Não deixe para meramente ouvir o que eu estou dizendo. Vá buscar apontamentos, vá buscar conhecimento. Pense que nós somos um povo completamente ignorante. Nós estamos nesse grupo aqui, tem quase 1000 pessoas, menos de 50 pessoas leram a Bíblia inteira nesse ano, tá? 1000 pessoas. 10% seria 100. 5% dá 50. Menos de 50 pessoas. Como que eu sei isso? Porque eu faço algumas enquetes, as pessoas respondem. E saibam uma coisa, o homem, quando ele faz algo que deveria ser feito, ele naturalmente gosta de comunicar isso. Dificilmente o homem faz aquilo que deveria ser feito e ele gosta de deixar oculto. Ele quer sempre manifestar que ele fez aquilo que deveria ter sido feito. E não se trata meramente de uma resposta, mas se trata do orgulho que está guardado dentro do nosso coração. Quando nós falamos, eu li a Bíblia, naturalmente vem um orgulho, mas ao mesmo tempo deve vir a humildade, porque mesmo lendo, nós sabemos que pouco sabemos. Mesmo lendo a Bíblia constantemente, dia após dia, nós vemos aí nossa ignorância. E nós necessitamos dessa palavra para corrigir essa igreja que é completamente falha, essa igreja que é completamente contaminada. Falando de igreja como um corpo, onde cada um de nós somos a igreja. Nós fazemos parte deste corpo de Cristo. A igreja invisível, reunião do corpo de Cristo, ela é materializada fisicamente na união de muitas pessoas, mas nós somos pequenas igrejas, pequenos templos que devemos ser conformados a essa palavra. Mas se nós não conhecemos essa palavra, imagina como nós seremos direcionados. Então, quem leu já não conhece, imagina quem não leu. Nós devemos, dia após dia, ano após ano, lermos. Nós estamos aqui em 1000 pessoas, espero que o ano que vem cresçam o número de pessoas, porque esse grupo vai crescer no começo do ano, porque você vai ver milhares de pessoas fazendo votos que irão ler, mas irão falhar, porque muitos que estão aqui talvez falaram também e falharam, como sempre fazem em suas vidas de maneira constante. Não estou colocando aqui como um demérito, porque isso daí é natural da natureza humana, nós falarmos e não cumprirmos, colocarmos metas e jamais chegarmos nem perto dela por conta das nossas irresponsabilidades, por conta das nossas questões humanas que são completamente falhas. Mas quero dizer e advertir que, sabendo quem nós somos, nós deveremos agir de maneira diferente. Não fazermos mais barganhas espirituais e sermos direcionados por uma questão meramente devocional, entendendo que eu sou um ser dependente de Deus, que agora, direcionado pelo Santo Espírito, nós vivemos para glorificar o nome dele. Nós tiramos um tempo das nossas vidas, porque tempo é a nossa maior, é a nossa verdadeira moeda. Pensa que a verdadeira moeda da vida é o tempo. Você troca a sua vida em troca
em troca de dinheiro, você vende o seu tempo em troca do dinheiro. O tempo é aquilo que é escasso. O resto você pode ter imensuravelmente, você pode ter dinheiro a ponto de não conseguir contar, mas o seu tempo você não pode mensurar, você não sabe se seu último dia é hoje. Então, sabendo disso, que o tempo é valioso, nós depositamos nosso tempo ali nas mãos do Senhor, crendo que este tempo é bem usado quando nós estamos conectados à eternidade. Então, o meu desejo é que mais pessoas conheçam isso, que mais pessoas conheçam as Sagradas Escrituras para que não andem no engano. E quando vocês lerem, vocês poderão se deparar com essa realidade e não ficarão mais aí atordoados vivendo, como se estivessem vagando apenas pelo mundo, mas agora direcionados por uma palavra, de uma interpretação completamente consciente que é dada pelo Espírito Santo, e não fruto das suas emoções, fruto do seu passado e fruto da sua própria criação, e sim direcionada pelo Espírito. E saiba que o Espírito direciona por intermédio da sua mensagem e nos convence daquilo que é verdade. Galego, mas existem milhares de igrejas que falam acerca de uma palavra e eles ainda vivem de maneira errada. Claro, existe isso sim. Existe, mas nós cremos que por intermédio do Espírito Santo, da graça, por conta da misericórdia do Senhor, Ele há de abrir o coração daqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo para viverem a vida que glorifique a Deus e glorificarem a Ele por intermédio de todas as coisas. Da mesma forma Ele vai nos mandar essa palavra, da mesma forma Ele vai mandar o Espírito Santo, da mesma forma que aconteceu no passado e continua acontecendo hoje. Então esteja atento à voz de Deus. Estar atento à voz de Deus não é esperar uma voz audível no seu ouvido, mas abrir essa Bíblia e ler, porque ela foi dada como a palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus pode ser proclamada por mim, mas ela só pode penetrar o coração mediante o agir do Espírito Santo. O galego não tem poderes sobrenaturais de falar com uma voz miraculosa e agora Deus penetre este coração. Não, isso daí, quem sou eu? Mas o Espírito Santo, ele não olha e não existem barreiras para ele, e ele penetra os corações mesmo com uma dicção ruim, mesmo com uma capacidade retórica falha, mesmo com qualquer limitações, o Espírito rompe as cadeias, as algemas que aprisionavam o homem ao pecado e o liberta por intermédio dessa palavra. Portanto, leia a palavra. Leia a palavra. Leia a palavra e estimule outras pessoas a lerem essa palavra. Você vai ver que todos esses povos foram corrigidos por essa palavra. Você vai ver que esse povo que vivia completamente enganado foi corrigido por uma palavra. Então vamos abordar agora como foi feito toda essa divisão, tá? Essa divisão dentro desse livro de 1 Coríntios. Você pode observar, no mínimo, tem muitas divisões, tá? Eu peguei algumas que eu julgo mais interessante. Em duas partes, partindo da mais simples para a mais complexa, você vai ver a primeira parte do capítulo 1 ao 6, você vai ver Paulo lidando com diversos problemas da igreja, e depois do capítulo 7 ao 16, ele respondendo às dúvidas da igreja. Então, quando você pegar ali 1 Coríntios, você já vai entender e ter um mapa, mais ou menos, do que você está lendo. De maneira um pouco mais específica, nós podemos dividir em 8 questões, 8 partes. Do capítulo 1 ao 4, as divisões na igreja. Do capítulo 5 ao 6, os problemas morais e éticos. No capítulo 7, a terceira parte, instruções sobre o casamento e celibato. No capítulo 8 a 10, a questão da carne oferecida aos ídolos. No capítulo 11, os abusos nas reuniões. No capítulo 12 ao 14, os dons do Espírito e o amor divino. No capítulo 15, a ressurreição dos mortos. Capítulo 16, a oferta para a Judéia e questões pessoais. Ainda a última questão, a última divisão, nós podemos ver nesse primeiro ponto essa unidade e sabedoria da cruz, do capítulo 1 ao 4, onde você vai enxergar ali Cristo de maneira completamente integral e não dividido, sabendo que essa cruz é o poder de Deus, vendo que Cristo, morto e ressurreto, ele manifestava o poder
de Deus. Então você vai ver essa unidade e a sabedoria da cruz lendo esses primeiros 4 capítulos. O segundo ponto, você vai entender a pureza da igreja no capítulo 5 ao 7, retratando esses problemas que eram problemas morais, esses problemas éticos, imoralidade, casamento, disciplina. Você vai ver coisas absurdas que nem nós já lemos ali em 1 Coríntios capítulo 5, lembrando apenas para que vocês possam memorizar. Lembre-se em 1 Coríntios capítulo 5, quando tinha ali a imoralidade sexual e um filho estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. Num casal, imagina o filho se relacionando com a madrasta. Era um nível de imoralidade que não é muito difícil de se pensar hoje em dia. Por isso que eu vejo muita similaridade de Corinto com a nossa igreja, com a realidade do nosso tempo. Na verdade, esse tempo sempre foi eterno, né? O homem sempre foi imoral, sempre essas dificuldades existem porque emanam do ser humano caído, completamente depravado, mas nós temos uma palavra que nos direciona aquilo que é certo e nós pedimos para que Deus também nos capacite a seguir aquilo que é certo. Na terceira divisão, a liberdade e a consciência, do capítulo 8 ao 10, onde você vai ver os direitos, limites e amor ao próximo de maneira muito latente. Essa liberdade de consciência, mas que estava sempre presa àquilo que as Sagradas Escrituras diziam. A liberdade não está em fazer o que se quer, a liberdade está em obedecer àquele que estabeleceu como viveremos livre daquilo que nos aprisiona, sabendo que nós estamos aprisionados pelo pecado até que o Espírito nos liberte. E somente Cristo nos libertando seremos verdadeiramente livres. E essa liberdade não é uma liberdade instantânea. Naturalmente você ainda tem questões presas, questões do pecado que ainda o aprisionam, e nós oramos todos os dias para que Deus nos liberte e nos direcione a uma maturidade cada vez mais abrangente e que reflita mais a sua glória. Na quarta divisão você vai ver a ordem no culto. A ordem no culto e os dons espirituais, ali do 11 ao 14. No 11 você lembra que retrata da ceia, você talvez, se for atento, você vai ver que normalmente no dia de ceia, eles vão ler o texto de 1 Coríntios capítulo 11, onde retrata justamente essa questão da ceia. Você lembra ali que fala que as pessoas se apressavam para comer, então a maneira como eles faziam já estava em contrariedade àquilo que Deus havia estabelecido, e ele, por intermédio de uma palavra, direciona e organiza a forma como eles deveriam fazer. Olha que interessante me veio à mente agora. Antigamente, ou até hoje, né? Até hoje fazem dessa forma, mas com outros meios de comunicação. Antigamente, seu filho ia para a aula, mas seu filho não estava, ou melhor, você ia para a aula, né? Antigamente. E daí você fazia alguma coisa, era enviado um comunicado daquilo como você estava se comportando e quais eram as medidas que deveriam ser corrigidas. Então, essas comunicações passavam por uma avaliação para que você pudesse ser corrigido. Hoje, da mesma forma, mas por meios bem mais rápidos. Às vezes essas cartinhas aí que chegavam nunca ocorriam. Quantas pessoas recebiam advertência e entregavam para o filho levar a advertência para casa? Traz assinado pelo seu pai. Não tinha um telefone em casa. Hoje não, essas advertências começam a se tornar cada vez mais presentes, porque a questão de comunicação ficou mais fácil. Da mesma forma, nós deveremos ser instruídos de maneira muito mais fácil. Antes o que era ignorante, hoje nós não podemos alegar ignorância. Qualquer questão aí que você quiser, você digita no Google, vai aparecer. Claro que existem milhares de informações contraditórias que são completamente deturpadas, mas você tem a palavra de Deus. E se você ler, tenho certeza que o Espírito há de abrir o seu coração. Ele retrata ainda nessa questão de ordem do culto e dos dons, a questão da profecia. Lembre-se que a verdadeira profecia já está escrita, a profecia já foi proclamada, a capacidade de profetizar está em declarar essas palavras que já estão escritas em completa concordância com tudo aquilo que já está escrito.
Essas questões de pessoas olharem e falarem, vai acontecer isso, 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 se assemelha a religiões pagãs. Nós não cremos isso. Dentro do protestantismo, isso daí não é tido como uma obra divina, e sim uma obra de engano, uma obra que não emana de Deus. As profecias que nós precisamos estar firmados, elas estão já escritas e expostas para que todas as criaturas vejam. Deus não olha e fala assim, calma aí, vou falar com essa pessoa aqui em especial para que ela possa ter um atalho. Não existem atalhos. A vida é vivida e essa palavra direciona as nossas vidas. E acima de tudo, essa palavra é conduzida pelo Espírito. Então, essas questões ali de dons espirituais eram bem complexas, e lembre-se que ainda estava na formação do cânon bíblico. O cânon bíblico ainda não estava completamente formado, então todas essas questões que são retratadas ali, vocês devem olhar com esse fundo histórico do que estava acontecendo. A maneira como é abordada essas questões, você vai ver que ao longo do tempo, por isso que eu mencionei a questão de Atos, você vai ver que não é mais retratada da mesma forma. Aqui Paulo vai falar acerca de línguas. As línguas do quais ele retrata ali se tratam de idiomas. Algumas pessoas interpretam de maneira equivocada o fruto de uma modernidade, fruto de 100 anos atrás, que isso daí se tornou completamente preponderante. Ao longo da história, você vai ver nesses 1900 anos não haver divergências quanto a essa questão idiomática, e hoje as pessoas olham com essa questão de línguas estranhas ou língua dos anjos, sendo que você não vai ver nenhum anjo falar em sua própria língua. Você sempre vai ver um dom, essa questão idiomática, de uma questão que se torne uma comunicação mesmo. Então, dentro do protestantismo, essa questão das línguas é tida como um dom idiomático. Uma pessoa que não falava determinada língua e ela começa a falar ali de maneira sobrenatural. Então, essas capacidades que haviam sido dadas para que a proclamação do Evangelho ocorresse de maneira plena. Você vai ver então ainda nesse capítulo, nessa quarta etapa, dentro desses 4 capítulos, do 11 ao 14, essa questão de edificação, essa questão que é bem clara. Na quinta etapa, a ressurreição de Cristo e a nossa. Vai trazer no capítulo 15, o capítulo mais completo sobre essa questão da ressurreição e todos as suas aplicações, em como isso impacta na nossa vida. O sexto ponto, a coleta e despedida. Você vai ver essa unidade prática da igreja, como essas coisas eram feitas e a maneira como o povo era direcionado. Nós somos direcionados por uma palavra, nós somos conduzidos por uma palavra. Essas questões aqui devem ser abordadas com muita maturidade, com muito cuidado. Então leia as Sagradas Escrituras para que você não seja preso por apenas vontades humanas. Observe que muito do que nós fazemos por mera repetição de comportamento. E nada condizem com as Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que é contrário às Sagradas Escrituras deve ser refutado. Tudo aquilo que é contrário às Sagradas Escrituras deve ser desprezado. As cartas aos Coríntios eram cartas de advertência de uma igreja que estava em completa bagunça, então nós devemos olhar com muita atenção todas as palavras que são direcionadas a ela, entendendo que ali também havia o erro e havia a correção. E a correção emana da palavra de Deus. Que você seja também, neste momento, corrigido pelo Espírito Santo, direcionado a viver de maneira que ele seja glorificado. Perfeito? Esses pontos, então, eles devem nortear a maneira como você enxerga as Sagradas Escrituras, enxergar a forma como ele estabelece verdadeira, e que você seja completamente submisso a isso. Espero que todas essas palavras possam fazer sentido na sua vida e que, acima de tudo, o Espírito direcione o seu coração a crer da maneira correta, a maneira que as Sagradas Escrituras nos dizem. Perfeito? Um beijo no coração, tamo junto, lembrando que hoje, às 20 horas, nós cultuaremos o Senhor, a sua presença é essencial, espero que você esteja lá conosco,
ali na Avenida dos Bandeirantes, 1440, na Vila Olímpia, ou na Rua Brejo Alegre, 138. Nós somos uma igreja cristã protestante que utiliza apenas a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Claro que nós somos signatários de todos os documentos históricos, do quais estão em completo acordo com as Sagradas Escrituras. Que vocês possam fazer parte, que vocês estejam aqui de qualquer forma amanhã, mais um dia para a honra e glória do Senhor, para que possamos continuar avançando nessa leitura anual da Bíblia e agora vendo esses mapas mentais ou apenas uma direção para sedimentar aquilo que nós já lemos ao longo do ano. Perfeito? 20 livros, 20 dias, 20 oportunidades para que Deus nos edifique e nos direcione. Que essa palavra continue a penetrar os nossos corações. Tamo junto. Que você conheça cada dia mais a palavra de Deus. Um beijo no coração. Até amanhã. Tamo junto, Pedrão. Tamo junto, Edu, Gandhi, Eliane. Todos que mandaram um abraço aí. Fui.